Como o brasileiro gosta de um show. É incrível isso. Como tem gente que se predispõe a fazer o show porque o Brasil é um grande palco de teatro. Se quando eu falo para vocês que a liderança, a direção de uma empresa, os donos da empresa, eles sempre serão o espelho para tudo, o que dirá da política brasileira? O que eu posso dizer desse grande palco chamado Brasil? Agora, todo mundo ficou sabendo, eu até estou um pouco atrasado, mas esse vídeo estou gravando na quinta-feira, mas vai ao ar sexta-feira. O Brasil, todo mundo acompanhou o caso da CPI, que a Virgínia, foi lá para testemunhar. Não quero aqui de forma alguma incriminar ninguém, não sou jurista, não sou juiz, não sou advogado, eu quero distância desse tipo de problema. Mas fato é que se ela fez algo imoral, é discutível. Mas ela não fez nada contra a lei. O negócio é regulamentado, o negócio ele agora parece ter 2% a mais de transparência, mas tá certo de haver uma CPI para uma transparência maior de como foi, do que se usa ou se não usa um front-end diferente para os jogos. Agora, o que a CPI se tornou foi um grande teatro. O que a CPI se tornou foi um grande teatro que serviu a uma pessoa só, políticos oportunistas e a própria Virgínia. Os políticos, é óbvio, um querendo subir em cima do outro para ter aquele pedacinho de visibilidade, uns querendo até tirar foto, manda beijo para a mulher, enfim. Não vi direito, mas eu sei que isso aconteceu. Virgínia, aproveitando para falar o nome da marca dela por diversas vezes, entendendo como o brasileiro funciona e entendendo que assim ela aumenta 5, 10% do faturamento dela naquele mês, no hype do negócio, ao invés de diminuir, não, provavelmente o faturamento dela vai aumentar, porque o brasileiro ele gosta de um show. O brasileiro ele gosta de ouvir alguém falando e cantando no lábio doce para ele. O brasileiro gosta de ter aquele sentimento interno de que, poxa vida, vamos dar o voto de confiança para fulano ou para cicrano. Mais uma vez, eu não estou aqui querendo julgar ninguém e uma CPI não serve nem aos moldes de julgamento. Eu estou querendo expor e colocar luz no show que foi. Uma falta de decoro de A a Z. E assim a gente caminha, né? E assim a gente caminha. O Brasil caminha dessa maneira. O Brasil, ele vai levando de show em show, porque daqui a pouco, semana que vem, você acha que isso vai estar sendo discutido ainda? E o grande acordão faz o efeito que tem que fazer. Olha só como o brasileiro é largado na lata do lixo e gosta disso, tá? E gosta disso. O brasileiro gosta de ser servido num prato azedo, com arroz passado e carne de segunda. O brasileiro, ele ama e pede por favor por esse prato. E quando ele recebe, ele ainda tem a coragem de agradecer por mais aquele prato de comida. A Virgínia, no final das contas, está fazendo a jogada dela. Vai falar que ela está errada em fazer a jogada dela? Muito bem feita, por sinal. A Virgínia com 26 anos de idade, tentando parecer uma pré-adolescente, no máximo uma adolescente, porque ela sabe que cola. Porque ela sabe
que ela inverte e pode muito bem inverter o jogo a favor dela, como inverteu. E aí a gente vai caminhando com perdedores lá e ganhadores cá. Com perdedores em jogos de aposta e ganhadores, os poucos amigos do rei, ganhadores aqui. E muito ganhadores, né? Não existe escrúpulos pro Brasil. Não existe. Não existe escrúpulos em passar uma população que também ajuda a ser passada para trás. Quando o brasileiro entender que ele é a força motriz do negócio, quando o brasileiro entender que basta um pouco de senso crítico, eu não estou falando que a gente precisa ter senso crítico aos moldes de Dinamarca. Não tô falando que a gente precisa ter senso crítico aos moldes dos primeiros IDHs do mundo. Eu tô falando que a gente precisa ter um pouco de senso crítico. Quando o brasileiro entender isso, o jogo começa a mudar. Mas não há nem previsibilidade para o brasileiro entender isso. Não existe essa previsibilidade, porque o jogo é armado para contra o Brasil e o brasileiro. E os poucos que tentam sair de alguma maneira disso são tirados como louco, são hostilizados. Por que que a menina foi vestida, por que a moça Virgínia foi vestida como uma pré-adolescente? Mais uma vez, porque cola. O circo, quanto mais caricato for, maior a retumbância do negócio. É difícil você sair para a luz e entender como o jogo toca de verdade, entender que não existe lado A nem lado B, não para, pelo menos, como a gente pensa. Dói, machuca. A luz inicial cega, né? Para quem está acostumado com escuridão, com trevas, ela acaba cegando. Mas quem sabe, a esperança, o dia que a esperança morrer é o dia que a gente, de fato, não precisa estar aqui fazendo nada além do nosso quadrado. Precisamos de CPI em CPI da Virgínia. A gente precisa ir caminhando do jeito que dá. Que pena. Que pena. Um Brasil tão rico em cultura, em dinheiro, em commodity, tão rico em bênçãos, porque aqui é um país sob controle, não existe terremoto, não existe intempérie nenhuma. Que pena. Que o destino desse povo seja tão cruel. O próprio destino que o povo cavou para si.